Dimas Beles, secretário de Justiça e Cidadania, ele vai nos falar aí sobre as cestas básicas do Instituto de Terras de São Paulo, ITESP. Bom dia, secretário. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Bom, tudo bem? Tudo bem. Secretário, eu acho importante a gente começar essa nossa conversa, né, para saber como funciona o programa de distribuição de cestas básicas, né, da Fundação ITESP, em parceria com a Secretaria de Justiça e da Cidadania. Olha, em primeiro lugar, colocar que a Fundação ITESP é um Instituto de Terras do Estado de São Paulo que tem, dentre as suas funções, dar apoio às comunidades remanescentes de quilombos e aos assentados, né, dessas áreas que foram aí, de alguma maneira, protegidas pelo Estado, e fazer com que haja o desenvolvimento agrário desses pequenos agricultores familiares. E agora, durante a pandemia, a ideia foi pegar essa produção de legumes e frutas desses assentados e dos quilombolas, transformar em cestas saudáveis e fornecer para comunidades vulneráveis. Nós priorizamos, no primeiro momento, o atendimento das comunidades indígenas e das comunidades de ciganos e depois outras comunidades também vulneráveis do nosso estado, num trabalho interessante que nós fizemos a montagem que nós chamamos de Cesta da Cidadania. E foi um trabalho muito importante. E, secretário, como é que foi, então, essa parceria, né, com os fornecedores? A gente sabe, o senhor acabou de falar para a gente alguns itens da cesta, tem fruta, tem verdura, tem legumes. Como é que foi, então, essa união com os fornecedores? Foi uma união importante porque nós, de um lado, temos esses pequenos agricultores, até familiares, que precisam escoar a produção, né? Às vezes eles ficam em regiões mais afastadas, onde é difícil, muitas vezes, até o transporte para o escoamento da produção, e a Fundação ITESP tem sempre o trabalho de dar apoio para essas comunidades, e aí juntamos essa possibilidade de apoio para esses pequenos agricultores e fazer com que aqueles produtos, né, pudessem ser transformados numa cesta saudável para encaminhar para as comunidades vulneráveis, atendendo, então, esses programas que a gente desenvolve aqui de apoio e agora de proteção alimentar na Secretaria da Justiça. E, secretário, existe uma periodicidade aí do fornecimento destas cestas, até por ter aí frutas, verduras, né? Nós procuramos atender, em primeiro lugar, como eu disse, as comunidades indígenas, as comunidades ciganos, né, que ficam, inclusive, às vezes em regiões isoladas, distribuídas essas comunidades indígenas e de ciganos pelo Estado, e o ITESP tem uma capilaridade, porque tem escritórios regionais que podem se aproximar dessas comunidades. Então, nós fizemos esse trabalho, inclusive, com o apoio da FUNAI, e fomos nas comunidades distribuindo essas cestas. E a ideia era distribuir em 2 etapas, e nós estamos concluindo essas 2 etapas, ou seja, 2 cestas para cada integrante dessas comunidades, para cada família, né, que pudesse ser atendida nessas tribos indígenas e nas comunidades ciganos, e conseguimos atender, já distribuímos mais de 8.200 cestas, vamos chegar a 10.000 até o final do mês, e a ideia é depois também continuarmos esse trabalho. Já existe a programação de montarmos pelo menos mais 5.000 cestas. E, secretário, a gente sabe que, nesse momento, né, o quanto é importante essas cestas serem enriquecidas de alimentos para essas famílias, para essas comunidades. O senhor, agora, na sua última fala, falou que vai ser estendido também essas cestas para o pós-pandemia. É importante dar continuidade, né, ao programa, né? É verdade. Nós temos identificado um esforço grande do Estado naquele programa Alimento Solidário, para atender as comunidades vulneráveis em todo o estado, sem prejuízo desse programa do Alimento Solidário. Nós, no Centro de Integração de Cidadania, inclusive com o apoio de vários parceiros e também do ITESP, temos feito essa distribuição. Já chegamos a 40, 50 mil cestas aqui nas comunidades que ficam no entorno desses Centros de Integração de Cidadania, e o ITESP, então, vai além, fazendo o aporte de cestas para essas comunidades que ficam mais distanciadas dos centros urbanos, justamente as comunidades indígenas e as comunidades ciganas. Secretário, claro que a questão da distribuição de cestas, nesse momento da pandemia, se torna ainda mais essencial para essas comunidades, como o senhor bem disse agora para a gente, mas a Secretaria de Justiça e Cidadania também tem um trabalho muito amplo com essas comunidades e com essas pessoas em situação vulnerável. Então, eu queria que o senhor contasse, então, para quem está ouvindo, vendo a gente, um pouquinho sobre a Secretaria. Olha, além da
justamente do trabalho de interlocução do governo com o judiciário, com a defensoria, com o Ministério Público, é um trabalho, vamos imaginar, de integração do sistema de justiça. Nós temos esse trabalho de proteção social, que se tornou fundamental agora nesse momento de pandemia. Mas, independentemente dessa crise, nós temos, como eu disse, 17 espaços fixos no Centro de Integração de Cidadania que atendem comunidades vulneráveis. Nós temos 9 centros desses na capital, 8 no interior, como em regiões muito carentes. E lá nós temos um trabalho de emissão de documentos, orientação jurídica, atendimento psicossocial, cursos profissionalizantes, o Acessa São Paulo, que é a inserção de pessoas carentes no mundo da tecnologia, da informática. São inúmeros serviços, inclusive serviços, muitas vezes, de atendimento de necessidades básicas, né? Então, parcerias para fazer a proteção alimentar dessas famílias, para fazer um trabalho também de orientação para vagas de emprego, né? Nós temos nesse centro de integração Defensoria Pública, PROCON, temos o Acessa São Paulo que eu mencionei, o PAT, né, que é o Programa de Assistência ao Trabalhador. Agora mesmo com a possibilidade de fazermos o atendimento online, continuamos dando assistência para essas pessoas vulneráveis através de orientação online, cursos online de qualificação profissional. Então, é um trabalho importante de integração das comunidades com esses centros de integração de cidadania. E nós, o ano passado, em 2019, começamos a fazer o que nós chamamos de cidadania em movimento, aproveitar esses espaços fixos e capilarizar o atendimento desses serviços do SICs em bairros carentes, em outros bairros, outras cidades, né? Então, o ano passado fizemos mais de 100 ações desse Cidadania em Movimento, atendendo aí milhares e milhares de pessoas. Secretário, e qual o impacto social, né, vocês têm observado aí, não só com esse movimento que vocês estão fazendo das cestas básicas, mas sim com todas as ações que vocês têm feito nesse momento de pandemia? Olha, a gente faz um balanço positivo, a gente vê que esse é um trabalho que tem que ser um trabalho de todo o governo. Cada secretaria tem alguma atribuição social importante, né? Nós temos uma integração da justiça com desenvolvimento social, desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico. São inúmeras parcerias que nós fazemos para, como eu disse, desenvolver cursos profissionalizantes, fazer o que nós chamamos de um trabalho de mobilidade social, permitir que haja ascensão das pessoas mais vulneráveis no âmbito social para galgar a possibilidade de frequentar a universidade, de ter um melhor emprego, de ter uma melhor qualificação profissional. Então, uma série de ações que são feitas de forma intersecretarial, né? Então, nós temos o nosso trabalho com esses SICs e, além disso, nós temos também outros programas, por exemplo, um programa importante que na pandemia se revelou também essencial, foi o projeto do CRAV, do Centro de Referência e Apoio a Vítimas de Crimes Violentos. Nesse período de pandemia, principalmente com o aumento dos casos de violência doméstica, nós tivemos a oportunidade de fazer o atendimento online, até muitas vezes presencial, de mulheres vítimas de violência doméstica. Um apoio importante, um atendimento psicossocial, inclusive de encaminhamento, muitas vezes para medidas protetivas, para a proteção policial. Então, são várias ações, né, que não pararam mesmo durante a pandemia, mesmo porque nós temos ainda um programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas de morte, que vão depor em inquéritos policiais, em processos criminais, né? São pessoas ameaçadas que vão prestar um serviço à justiça, né? Dando depoimentos para desbaratar muitas vezes organizações criminosas, né? Para aqueles que praticaram crimes graves de corrupção, etc. Tem um programa chamado PPCAM, né? Programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, também programa robusto, consistente, né, para identificar e proteger vítimas, aí, crianças e adolescentes de eventuais violências a serem praticadas por quem se sente ameaçados por depoimentos e ações dessas crianças e adolescentes. Então, são muitas ações importantes que a gente vê a relevância nesse momento de estarmos trabalhando com esse projeto de proteção social.
E, secretário, além desse projeto, né, de erradicação da fome, de entrega de cestas básicas e esse trabalho de proteção também, os SICs estão fazendo um trabalho muito importante quanto à recolocação, né, de pessoas também nesse momento de pandemia. Também tem um projeto onde as costureiras fazem as máscaras. Então, também existe aí, o SIC também está fazendo um trabalho muito importante nessa parte de empregos também, né? Verdade. Hoje o que a gente identifica é que muitas vezes a dificuldade de alcançar um emprego de um patamar razoável é a falta de qualificação das pessoas, né? Nós temos lá os SICs como pontos de referência para ali ministrar cursos de melhor qualificação, né? Os cursos nós chamamos de qualificação profissional, de melhor capacitação das pessoas e também de encaminhamento para outros órgãos, né? Por exemplo, FATEC, né? Outros cursos que nós também temos parcerias com o SENAC, com o CIE, né? Então, nós temos esse trabalho também de melhor qualificação das pessoas e fazemos esses projetos, inclusive, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, são várias ações nessa linha, porque a ideia é fazer com que as pessoas tenham uma oportunidade, né, de qualificação e depois tenham uma melhor oportunidade de ter um emprego com um rendimento maior. E aí, secretário, importante, para quem está vendo, ouvindo a gente, né? O senhor tem falado nas suas respostas da importância dessa união entre as secretarias, né? Uma ajudando a outra, não só nesse momento de pandemia, mas em tempos normais, né? Cada uma dentro do seu espaço, dentro daquilo da sua competência, mas também se conversando, né? Isso é muito importante para a administração pública. Com certeza, nós temos feito muitas ações com diversas secretarias. Lembrar, por exemplo, nós fizemos um projeto a partir da campanha nossa, Imigrantes São Paulo que acolhe, porque nós temos um SIC ali na Rua Barra Funda, direcionado especificamente a imigrantes e refugiados, né? Atendimento para emissão de documentos, qualificação profissional. Lá nós temos, inclusive, uma oficina de costura que, nesse momento, está produzindo máscaras, né, para comunidades carentes, máscaras de tecido. Então, são várias ações e, por exemplo, numa ação integrada com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, o ano passado, quando nós tivemos a Fórmula 1, nós qualificamos mais de 100 imigrantes e eles foram prestar atendimento nas estações da CPTM para orientar os turistas, as pessoas que estavam chegando para acompanhar a corrida de Fórmula 1 e os treinamentos, né? Esses nossos imigrantes, devidamente treinados, devidamente uniformizados, eles ficavam ali recebendo os imigrantes, porque são esses imigrantes pessoas que têm a possibilidade de falar diversas línguas, então eles ficavam ali encaminhando as pessoas, orientando, após um treinamento que nós fizemos aqui na Secretaria, né? E isso foi importante, porque a muitos desses imigrantes foi a primeira oportunidade de emprego que eles tiveram, né, recebendo de alguma maneira algum aporte de recursos para a sobrevivência. E depois dali nós conseguimos encaminhar vários, né, para empregos fixos. Então, é uma ação, por exemplo, um exemplo de uma ação integrada entre a Secretaria da Justiça e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. E assim várias outras ações foram sendo realizadas ao longo de 2019 e ao longo de 2020. Infelizmente, com a pandemia, nós deixamos de ter muitas atividades presenciais, mas já estamos preparando a retomada, inclusive vários desses centros de integração já estão atendendo com agendamento para emissão de documentos, para encaminhamento para vagas de emprego, atendimento do PROCON, da Defensoria Pública e assim por diante. Perfeito. Então, Paulo Dimas Mascaretti, secretário de Justiça e Cidadania. Obrigada, secretário, por o senhor ter vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu sei que a agenda do senhor é corrida. Mas ficamos à disposição, sempre que tivermos a possibilidade e oportunidade, estaremos aí com vocês, viu? Grande abraço, parabéns pelo trabalho.